Abre nas suas Bíblias hoje Mateus 28. Mateus 28. Desculpa, Mateus 20. Eu pensei, Mateus 28? Eu não ia pregar de 28, não. Mateus 20. Desculpa a vergonha que eu passei. Mateus 20, versos 20 a 28 agora. Pode ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Mateus 20, começando no verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu, disse que esses meus 2 filhos assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles, podemos. E disse-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, que vivemos numa época e um lugar onde podemos reunir livremente, como nós estamos aqui hoje, para abrir a Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa falar com nossos corações agora, abrindo os corações e dando convicção de servir o Senhor com corações íntegros, dedicados a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. Amém, um trecho interessante, não acha? Para o Senhor foi um dia normal. Ele tratou certas questões durante o dia, como casamento e divórcio, o tratamento de crianças, o jovem rico, querendo se justificar, citou a parábola dos trabalhadores na vinha, e coisas simples como ele ia sofrer terrivelmente nas mãos dos incrédulos, morrer e ressuscitar-se dentre os mortos. Coisas normais do dia a dia para o Senhor Jesus Cristo. E veio uma mãe. É capaz que essa mãe tinha muito orgulho dos seus filhos e queria que o Senhor lhes honrassem, sentado à direita, à esquerda do Senhor. Foi uma coisa talvez normal para uma mãe. E pai também. Quantos nós queremos o pior para os nossos filhos? Não, quer pior?
Nós queremos o melhor, não é verdade? Em tudo. E quem seria melhor do que sentar pertinho do Senhor Jesus Cristo? Mas o Senhor tinha algo muito importante para ensinar os dois filhos. Notamos que a mãe que apresentou os filhos e o pedido. Mas o Senhor se direcionou para quem? Para a mãe? Não, para os filhos. Não podemos supor muita coisa, não, mas talvez os filhos já falam, mãe, fala com o Senhor, para que possamos sentar ao seu lado. Ou talvez não, talvez foi por orgulho da própria mãe. Mas o Senhor tinha uma lição muito importante para os filhos aprender. E o que foi essa lição importante? Não se preocupa em sentar ao meu lado, mas se preocupe em me servir. Tem muita gente hoje em dia querendo sentar, fazer nada, mas o Senhor está querendo que nós dedicamos as nossas vidas para servi-lo, com tempo integral. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, tudo bem, serve o Senhor no seu trabalho. Pastor, mas espera aí, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Tudo bem, cuida dos seus filhos, servindo o Senhor. Em tudo que fazemos, qual é o versículo que nós sempre citamos? 1 Coríntios 10:31. Que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer o quê? Tudo para a glória de Deus. Você deve servir o Senhor. Bom, versos 20 e 21, nós temos o pedido da mãe. A mãe de Tiago e João pede um lugar de estátuas especial para os seus filhos. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a ele com seus filhos ajoelhando-se e pedindo alguma coisa. Eu não sei se foi a ideia da mãe ou dos filhos, mas ela chegou mesmo assim. Mas surge uma pergunta na minha mente. Servindo, quer dizer que vai sentar ou vai trabalhar? Nós temos a atitude hoje em dia, pagando o pastor, que nós podemos sentar e deixar ele trabalhar. Mas ele não dá conta de tudo não, então deixa a esposa ajudar. Mas se ela não deixa os filhos ajudar. Mas eles não dão conta, então vamos trabalhar. Nós não podemos entender que o serviço para o Senhor é só feito pelos cleros, pelos pastores e tudo. Todos nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não podemos visar em sentar, especialmente ao lado do Senhor, ou sentar na igreja local, mas temos de trabalhar para servir o Senhor. O pedido: concede que esses meus dois filhos se assentam, um à tua direita e outro à esquerda, no teu reino. A mãe dos filhos de Zebedeu veio a ele, essa mãe de Tiago e João, veio com um pedido, e faria uma mãe orgulhosa e muito feliz para ver os seus filhos sentados ao lado do Senhor. Eu lembro um professor meu na universidade. Ele falou assim, era uma universidade cristã, e ele falou assim, que o maior prazer dele era ver os seus filhos servindo ao Senhor. Então, desses seus filhos era petitinho, ele falava assim: Deus, eu estou criando os meus filhos para servir ao Senhor integralmente no serviço do Senhor. Se o Senhor quiser usar-lhes no outro setor, então o Senhor tem de treinar, porque eu vou treinar eles para servir o Senhor. Essa deve ter a direção de cada pai, cada mãe, que é criar os seus filhos para servir o Senhor e dedicar as suas vidas até servir o Senhor integralmente. Fala, pastor Bill, como é essa? Integral é quando uma pessoa é chamada por Deus e entra no serviço do Senhor sem fazer trabalho lá fora, mas só servir o Senhor no ministério, como missionário, como Dona Suzana e eu,
estamos servindo. Essa não está gabando de nada. Na verdade, eu não queria ser missionário, acredita? E certamente eu não queria ser missionário no Brasil. Porque já ouviram a história? Tem de aprender português. E aí eu falei, não, isso não dá para mim. Agora eu estou aprendendo mineiro e goiano. Eu aprendi que eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos e tal, não é? Agora nós vai, nós foi, nós fica. E tudo. Mas servir o Senhor no Brasil, não é que eu não queria o Brasil, mas eu tinha terror de aprender outro idioma. E você talvez hoje falaria, mas ainda não aprendeu. Mas eu estou tentando e estão entendendo. Mas a mãe queria que os seus filhos sentassem ao lado do Senhor. Essa mãe deles era um membro regular do grupo de discípulos que acompanhava o Senhor. Poderia ler na sua Bíblia, em Mateus 27, verso 56. Então, seu envolvimento na acidez ambiciosa dos seus filhos não é surpreendente. A gente já entende. Olha, ela estava no grupo, estava animada, então ela queria que os seus filhos fossem no top, lá em cima, servindo o Senhor. Ela falou, concede que esses meus 2 filhos se sentem, pedindo-lhe em nome dos seus filhos. Nota mesmo que eu falei antes que o Senhor não respondeu mais para ela, mas respondeu para os seus filhos, e ele fez umas perguntas muito interessantes. Notando no verso 22 e seguindo, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Dizem-lhes eles. Qual é a próxima palavra? Podemos. Que absurdo. Já pensou? O que o Senhor está falando? Beber o cálice que ele ia beber, diz de quê? Da sua própria morte sacrificial. Lembra no jardim de Getsemane? Que ele falou, Senhor, se for a tua vontade, tira esta cálice de mim. A morte. Tem muitas pessoas que acham que essa foi a morte sacrificial na cruz, mas também poderíamos pensar que naquela hora, quando ele suou até gosto de sangue, foi uma batalha contra o próprio Satanás, querendo matá-lo no jardim, não deixar ele morrer na cruz. Mas de qualquer maneira, o Senhor está falando, você está pronto para se sacrificar? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado, aquela morte de crucifixo, sepultamento e ressurreição. E eu fico admirado nesse texto, não parece que nem deu uma pausa, mas falou, sim, podemos, sem problema, sem pensar naquele sacrifício que teria de fazer. E os discípulos realmente enfrentaram mortes terríveis. Tem um livro dos mártires por Fox, que fala do suposto morte, que ele não estava lá quando aconteceu, mas a tradição mostra como cada um deles morreram e tudo. E ele falou, certamente você vai ser batizado, você vai tomar a cálice que eu tomei, mas assentar no meu lado é só o meu Pai. A promessa de Mateus 19, 28 é a base desse pedido. Olha, só virando a página, para Mateus 19, 29, fala, e todo aquele que tiver deixado casa de irmãos e irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, a mãe pensando, puxa, ganhar 100 vezes mais, então eu vou pedir mais.
que os meus filhos podem sentar à destra e à esquerda do meu Senhor. Foram base despedidos, os tronos já estão garantidos, restando pelo menos a questão de precedência, quem vai sentar onde? Respondeu ao Tiago: vocês sabem o que está pedindo quando pediram um lugar de status especial? Vocês não sabem o que estão pedindo. Você pode beber o cálice que estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual fui batizado. E eles falaram: somos capazes. Então eles disseram: vocês realmente beberão meu cálice e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é para dar, mas para aqueles quem foi preparado por meu Pai. Eu achei interessante, eu pergunto: vocês são capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? E eles falaram: nós somos capazes. Parece um pouco rápido. E um versículo que chegou na minha mente, que nós memorizamos, que fala que, não pensando que nós somos capacitados por nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. E a capacidade desses dois era de Deus, e eles ainda não chegaram a entender essa capacidade de onde vem. Mas ele falou: sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar. Jesus aqui mostra notável submissão a seu Pai. Ele mesmo vai colocar quem ele quiser ao direito e à sua esquerda. Continuando, versos 24 a 28, fala: quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quantas pessoas trabalham no setor lá fora, uma fábrica, um comércio, alguma coisa? Tudo bem. Como é que o povo sobe nesses lugares? Derrubando a pessoa em cima, geralmente, não é verdade? Pelo menos tenta derrubar a pessoa lá em cima, o supervisor, porque eles querem ser supervisor. Às vezes você é supervisor e já tem pessoas embaixo da sua liderança que está querendo te derrubar também, para tomar seu lugar. O Senhor Jesus Cristo falou: esse é o jeito do mundo. Mas você quer subir, você quer ser honrado, você quer ser útil na economia de Deus, seja um escravo. Serve o Senhor em tudo que Ele deixa na sua mão a fazer. Talvez você poderia dizer como Moisés: quem sou eu? Não posso servir o Senhor, eu sou devagar em falar, eu não tenho essa capacidade, aquela outra. E o Senhor ficou como com Moisés? Ficou irritado, não gostou. Por quê? Quem é que capacitou Moisés para fazer o que Deus tinha para ele fazer? Foi o próprio Deus. Então, Moisés realmente, de uma certa maneira, estava pecando, não é? Não é? Eu não é? É. E você? Pastor Pio, eu não dou conta. Não. Quais são as capacidades que Deus colocou na sua mão? Meus amados, eu vou dizer que Deus é que capacita a gente.
Talvez não nascemos com a capacidade, mas Ele dá. Eu falo com o pessoal, o senhor não acredita em línguas? Eu acredito. É o milagre de Deus que eu dou conta de falar em português um pouco, porque essa não é a minha capacidade. Não foi uma coisa com que eu nasci. Eu nasci mecânico. Eu já era mecânico até de aviões. É isso que eu entendo. Essa coisa de línguas, até agora simplificou. Nós vai, nós foi, nós fica, eu dou conta. E tudo. Mas de falar a língua perfeitinho, sem sotaque, tudo perfeito, não é comigo. Mas Deus capacitou a gente para comunicar o Evangelho. É uma capacidade que Ele deu. Ele te deu capacidade também. Não importa quem você é, de que você tem na sua frente. Ele deu as capacidades. E Ele quer que você use as capacidades. Não pensando em onde vai sentar, mas pensando como eu posso servir o Senhor. Esse que o Senhor quer com você e comigo. Os discípulos ficaram irritados. E Ele ensinou. Tudo bem, esses rapazes não estavam pensando direito. Mas vocês têm que pensar direito. Vocês têm que entender. Você quer subir na vida cristã, aprende a ser um servo. E tantas vezes o Senhor ensinou. Quando entra na festa, lembra? Qual lugar deve tomar? Lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo. Para alguém dizer, não, sobe para cima. Em vez de ir lá em cima, e o mais importante que você chegue e fala, não, vai lá embaixo, humilhando. Nós temos que aprender a servir, especificamente na igreja local. Os governantes dos gentios os dominam, mas deve ser diferente entre o povo de Deus. Mas não será entre vós, ou vocês, a palavra de Deus diz. É claro que a igreja não deve operar de maneira como o mundo faz. Quem deseja se tornar grande entre vocês, seja o seu servo. Na comunidade do reino, status, dinheiro, popularidade nunca devem ser os pré-requisitos para a liderança. O serviço humilde é o grande pré-requisito, conforme que é mostrado aqui na Santa Palavra de Deus. Hoje você deve ser um servo de Deus. A pergunta é, você está pronto para começar? Lá em Tuiutaba, nosso primeiro ministério, tinha uma família de uma outra igreja que entrou na nossa igreja e o pai falou comigo, o Bill, se nós passarmos para a sua igreja, qual será a nossa posição? Eu falei, primeiro, a igreja não é minha, é do Senhor Jesus Cristo. E a segunda a sua posição pode ser qualquer banco, não tem problema não. Não, mas nós queremos servir. Eu falei, muito bem, sabe o que temos? O que é? Eu falei, tem 2 banheiros, quer limpar os banheiros? Ele nunca voltou. Mas a gente percebeu que não era a posição de servir, mas é uma posição de status, como temos aqui nas Santas Escrituras. O serviço humilde é o grande pré-requisito, conforme mostrado pelo próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. No mundo pagão, a humildade era considerada uma fraqueza, sinal de pobreza mental e emocional. O que você fala? Quando vejo uma pessoa bem simples, talvez mendigando, você fala que é uma pessoa humilde, não é verdade? Aquela pessoa é uma pessoa humilde. Humildade não é isso não é um sinal de fraqueza. Humildade é um sinal de fortaleza, de força e tudo, pronto para servir o Senhor. Esse que o Senhor quer de nós. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O verdadeiro ministério é feito para o benefício daqueles a quem se ministra, não para o benefício do ministro.
não está servindo para se engrandecer, para se enriquecer, para se promover, mas para o bem-estar da obra de Deus. É nossa oportunidade. Continuando aqui em Mateus, vamos ler versos 26 a 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. A palavra é escravo. Escravo. Não, o povo trata a gente como a gente é escrava. Tudo bem, você é. Eu sou. Eu quero ser, eu quero servir. Essa é a nossa obrigação, a nossa oportunidade. Não é ruim, não. Servir ao Senhor, não. Pessoas falam comigo, nós agradecemos a Deus que o Senhor sacrificou para mudar para o Brasil e tal. Eu falo, está doido? Uai, por quê? Não é sacrifício, é uma honra, é uma oportunidade de servir o Senhor. Aqui na igreja, você começa a pensar, não, todo mundo aproveita a gente, eu sou escravo aqui. Amém! Você está mais perto de Deus. Porque Ele quer que nós sejamos servos como Ele era servo. Mas o Rei Senhor Jesus Cristo não é como os governantes dos gentios. Ele não recebeu nada dos outros. Sua vida foi de doação e de doação de uma vida. Filipenses 2, é interessante que encaixa bem nesta. Abre nas suas Bíblias, Filipenses 2, verso 5. Vamos começar em verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atentes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pensa bem, no nosso pensamento humano, quando lemos não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, que pensamos o quê? Pegar o que é do outro. Eu não tenho de atentar só para o meu, eu tenho de pegar o que é parecer também. Pegar dela, não dá para ela. Mas o sentido não é assim. Em vez de tratar as minhas necessidades primeiro, eu tenho de tratar as necessidades, vamos supor, de Esther. Primeiro, atente para os outros. Veja só, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Diz que a pior morte que alguém já inventou de torturar alguém é a morte de cruz. E nós temos de seguir a forma do nosso mestre, sendo servos. Essa não combina com nós como pecadores. Uma pessoa que nunca aceitou Cristo certamente não combina. Ele nunca serviu o Senhor e não poderia ser um ministro dele, porque primeiro tem de chegar a viver por Cristo, aceitando Cristo como seu Salvador. A morte de Jesus, a entrega da sua vida, comprou a liberdade do seu povo, comprou a sua liberdade, se já arrependeu-se do seu pecado e colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que cada um deve servir o Senhor Jesus Cristo? Não deve servir como o mundo incrédulo, querendo reinar, mas servir querendo servir. Mas como Cristo, querendo servir debaixo
humildade, com humildade. 2 Coríntios 5, 14 a 17 fala: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E verso 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Então hoje, eu quero animar cada pessoa. Você tem Cristo como seu Salvador. Vamos servir o Senhor. Vamos começar com aquela posição humilde. Eu acho que o pastor ia cair de costas se você chegou nele e falou: pastor, eu quero toda semana limpar os banheiros, especialmente o vaso sujo. E não ia. E tudo. Aí, vamos começar a servir. Vamos pegar folhetos. Vamos convidar. Vamos falar com os outros sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos usar o tempo para servir o Senhor. E assim, o ministério dessa igreja vai crescer, cheio de servos. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui e oramos que o Senhor possa realmente continuar a mensagem em nossas vidas, pensando como é que eu posso servir o Senhor melhor. Abençoe o intervalo e abençoe a escola dominical, que o Senhor possa ainda nos ensinar mais. Mas, o Pai, que possamos ser ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes. Pai, que o Senhor possa fazer uma grande obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém? Amém.